Renovemos a consagração a Nossa Senhora Aparecida nessa manhã de segunda-feira, 19 de outubro de 2015. Ó Maria Santíssima, pelos méritos do Senhor Jesus Cristo, que em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, que nosso Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e, sobretudo, na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Às 8h04, nos preparemos para despertar para Jesus nesta manhã de segunda-feira. Te faz companhia, Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia. Jesus te convida, vem com Ele mais esse dia, 19 de outubro. Aqui estamos nós, 8h05, convidando você, juntamente com a TV Estância, para dizer desperta para Jesus nessa manhã. Despertando para Jesus, despertando para a vida. Por isso, você de Piraju, você da região, você, meu amigo, minha amiga internauta que nos acompanha, é o momento de você dizer para você mesmo, desperta para Jesus, desperta. É o momento de você dizer para quem está ao seu lado, desperta para Jesus. E nós aqui do estúdio, eu, Erinete Doiane, Padre Gilberto Moreto, Adilson Pedro e Fernando Carrer, diremos desperta para Jesus. E você de casa, você no seu trabalho, você no seu automóvel, onde quer que você esteja, que você possa dizer conosco, desperta para Jesus. Vamos lá? Eu conto até 13, soltamos a voz e diremos juntos, desperta para Jesus. 1, 2, 3, desperta para Jesus! Despertando para Jesus e o Evangelho do dia. Às 8h07, o Evangelho desta segunda-feira de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir os vossos bens? E disse-lhe: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. E ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer?
Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda esta noite pedirão de volta a tua vida. E quem ficará? E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Às 8h08, esse evangelho dessa segunda-feira colocam a Jesus a questão de uma herança. E Jesus então conta essa parábola do homem que colocou toda a sua confiança na riqueza, naquilo que acumulou. Mas naquela mesma noite ele deixou essa vida, morreu. E para quem ficou tudo aquilo que ele acumulou? E quantas vezes nós já ouvimos esse evangelho? E como é difícil muitas vezes superar esse impulso para acumular cada vez mais, a ganância, a avareza. Nesse caso aqui, falam a Jesus sobre a questão de uma herança. Quantas famílias divididas por questões de herança, por um pedaço de terra, uma casa, bens materiais, irmãos que não se falam, discórdias, desavenças, por causa do dinheiro, do bem material. Como é triste quando vemos famílias, por exemplo, divididas por causa de questões de herança. E nós nos esquecemos que a vida aqui é breve, é passageira, não dura muito tempo. Acredito que ninguém de nós ficará aqui por 200 anos. A vida, portanto, é muito rápida, breve. Precisamos do dinheiro, dos bens materiais, mas isso não é tudo. Isso não pode ser o centro da nossa vida. E ainda mais, isso não deveria ser causa de discórdia, por exemplo, dentro da própria família, questões de herança, bens materiais. Devemos usar tudo isso com equilíbrio e sabedoria, sabendo que não levaremos nada conosco no dia da nossa morte. Esse homem da parábola colocou toda a sua confiança naquilo que acumulou. Agora terei uma vida feliz, tranquila, cheia de prazeres, pensava ele. Mas naquela mesma noite, tudo ficou aqui e ele partiu para a eternidade. E isso deve provocar em nós um exame de consciência. O que colocamos como sendo o principal na nossa vida? Será que colocamos Deus de fato em primeiro lugar? Ou ainda estamos muito apegados àquilo que temos, ao dinheiro, aos bens materiais? Onde colocamos o fundamento, o alicerce da nossa vida? Em Deus, em Sua palavra, ou nas coisas que passam? Ao longo da história, já vimos tantas pessoas poderosas que de uma hora para outra também morreram e deixaram tudo por aqui. Quantos impérios também ruíram, por exemplo, o Império Romano, onde o imperador romano queria ser chamado até mesmo de Deus. Tanto poder tinha o imperador, mas também eles passaram. O Império Romano também caiu e tudo aquilo que foi acumulado de nada serviu. Esse evangelho deveria, mais uma vez, provocar em nós um sério exame de consciência. O que colocamos como sendo a base, o alicerce da nossa vida? Colocamos nossas confianças
em nós mesmos, naquilo que acumulamos, nos bens que adquirimos, ou colocamos nossa confiança em Deus? Onde está o nosso refúgio? Em várias passagens a Bíblia nos ensina a colocar o nosso refúgio em Deus, a encontrar em Deus o nosso refúgio. E quantas vezes nos iludimos? Vamos buscar refúgio no dinheiro, nos bens materiais, no cartão de crédito, naquilo que acumulamos, e sabemos que tudo isso é passageiro. O Brasil passa por uma grave crise. Vejamos que por detrás disso está a ganância, o dinheiro, a busca do ter cada vez mais, e quantos se deixam corromper por causa da ganância pelo dinheiro, o anseio de acumular cada vez mais. Devemos então usar o dinheiro, os bens materiais com equilíbrio, promovendo também a fraternidade, a solidariedade, superando aquele impulso do acúmulo egoísta. Todos precisamos do dinheiro, dos bens materiais, mas não podemos ser escravos disso, e nossa vida não pode ser vivida apenas em função disso. Temos que superar esse impulso pela ganância, pela avareza, pelo acúmulo que nos atenta a todos nós. E a parábola deixa essa pergunta aqui: e para quem ficará o que tu acumulaste? Daqui 50, 80, 100 anos, não sei quanto tempo, para quem ficará tudo aquilo que acumulamos? Que essa palavra hoje de fato possa provocar em nós um exame de consciência, possamos perceber onde que está o essencial da vida. Coloquemos Deus de fato como sendo o primeiro em nossa vida, nos deixemos orientar pela sua palavra e usemos com equilíbrio do dinheiro e dos bens materiais. Não coloquemos toda a nossa confiança nessas coisas que passam, mas nos lembremos que a vida aqui é curta, termina logo. Devemos, portanto, cultivar o amor, a fraternidade, a solidariedade. Quanta injustiça, quanto acúmulo que gera a injustiça, a miséria para tantos irmãos. Eu via um dado estarrecedor, onde que no Brasil, menos de 1% dos mais ricos detém aproximadamente 30% da riqueza nacional. Vejam bem, menos de 1% detém 30% da riqueza nacional. Vejamos a injustiça, onde que chega de fato a injustiça humana, onde alguns têm tanto e a grande maioria passa por tantas dificuldades e sofrimentos. E que nós também, que talvez não tenhamos tanto, não nos apeguemos ao pouco que temos, mas saibamos sim repartir, ser solidário, perceber o que o outro precisa, porque mesmo tendo pouco, corremos também o risco do apego ao pouco que temos. Portanto, todos nós precisamos a cada dia fazer esse exercício de colocar nossa vida diante do essencial, a presença de Deus e sua palavra, para que não nos deixemos seduzir por aquilo que passa, mas saibamos usar com equilíbrio os bens materiais e o próprio dinheiro. E para quem ficará o que acumulaste? Que nós pensemos nisso e também façamos passos concretos de conversão. E rezemos pelas famílias que se dividem por questões de herança, dinheiro, bens materiais. Que nós possamos promover o amor. É muito mais importante o amor, a fraternidade, a boa convivência, do que a divisão por causa daquilo que termina, daquilo que passa. E para quem ficará o que tu acumulaste? Que nós pensemos nisso e façamos de fato um caminho de conversão. Às 8h17, Erinete, esse é o Evangelho dessa segunda-feira. 8h17, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial, voltamos daqui a pouquinho estudando o Catecismo da Igreja.
8h21, retomamos o estudo do Catecismo da Igreja Católica, aqui pela Rádio Paranapanema, também pela TV Estância. Estamos estudando o Catecismo da Igreja, os mandamentos, e estamos aí no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E hoje, a partir do número 2104 do Catecismo. Todos os homens estão obrigados a procurar a verdade, sobretudo naquilo que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, abraçá-la e praticá-la. Este dever decorre da própria natureza dos homens e não contraria um respeito sincero para com as diversas religiões que refletem lampejos daquela verdade que ilumina a todos os homens. Nem a exigência da caridade que insta os cristãos a tratar com amor, prudência e paciência os homens que vivem no erro ou na ignorância acerca da fé. Nós temos esse desejo de encontrar a verdade. E quando buscamos a verdade, no fundo, estamos procurando a Deus, pois Deus é a verdade por excelência da nossa vida. E durante a história humana, o ser humano sempre procurou a Deus. Daí as diversas expressões religiosas, que o Catecismo nos diz que contém lampejos da verdade. O Concílio Vaticano II, esse grande momento da Igreja ocorrido entre 1962 a 1965, dizia que nas diversas experiências religiosas encontramos sementes do Verbo. É esse anseio do ser humano buscando a Deus. E também Deus se faz presente nessa busca. E a plenitude dessa presença de Deus se deu através da vinda de Jesus a este mundo. Aqui nós temos a plena e perfeita manifestação de Deus. Em Jesus, Deus se aproximou de nós. Deus veio ao nosso encontro. O dever de prestar a Deus um culto autêntico diz respeito ao homem individual e socialmente. Esta é a doutrina católica tradicional sobre o dever moral dos homens e das sociedades em relação à verdadeira religião e à única Igreja de Cristo. Evangelizando sem cessar os homens, a Igreja trabalha para que estes possam penetrar de espírito cristão as mentalidades e os costumes, as leis e as estruturas da comunidade que vivem. O dever social do cristão é respeitar e despertar em cada homem o amor da verdade e do bem. Exige que levem a conhecer o culto da única religião verdadeira, que subsiste na Igreja Católica e Apostólica. Os cristãos são chamados a ser luz do mundo. Assim, a Igreja manifesta a realeza de Cristo sobre toda a criação e, particularmente, sobre as sociedades humanas. Portanto, como falávamos, o ser humano sempre procurou a Deus. Nas diversas experiências religiosas, encontramos sementes do Verbo, ou seja, sinais da presença de Deus. Mas a presença de Deus por excelência se deu com a vinda de Jesus a este mundo. Então aqui nós temos a verdadeira e autêntica experiência religiosa. Jesus, que é Deus e que, se rebaixando, veio ao nosso encontro e experimentou em tudo a nossa condição humana, exceto o pecado. Portanto, a plenitude da revelação de Deus se deu com a vinda de Jesus a este mundo. Por isso, essa é a experiência religiosa por excelência. Jesus, que é Deus, Deus que se aproxima de nós,
que se faz um de nós, que experimenta nossas alegrias e tristezas, experimenta nossas dores, experimenta nossa condição humana, exceto o pecado. Agora Deus se torna acessível. Em Jesus podemos encontrá-lo. E a igreja é sinal dessa presença de Jesus. Por isso nos transmite a verdade a respeito da fé, a verdade a respeito de Deus. Em matéria religiosa, ninguém seja obrigado a agir contra a própria consciência, nem impedido de agir dentro dos justos limites, de acordo com ela, em particular ou em público, só ou associado a outrem. Este direito funda-se na própria natureza da pessoa humana, cuja dignidade a faz aderir livremente à verdade divina, que transcende a ordem temporal. Por isso, esse direito continua a existir, ainda para aqueles que não satisfazem a obrigação de procurar a verdade e aderir a ela. Portanto, em matéria religiosa, nós devemos sempre respeitar a liberdade de consciência, a liberdade de escolha. Ninguém é obrigado a aderir ou não uma determinada fé religiosa. O ser humano traz consigo esse anseio pelo eterno, essa busca pela verdade, esse anseio de encontrar a Deus. Mas cada um é livre para dar a sua resposta. Nós cristãos cremos que em Jesus Deus se aproximou de nós e nos convida a segui-lo. Mas Ele nunca obriga ninguém. Ele propõe, jamais impõe. Portanto, cada um é livre para dar a sua resposta a Deus. Cada um é livre para expressar a sua fé religiosa. Ninguém pode ser obrigado. Isso pressupõe a liberdade da pessoa humana. E nós que somos cristãos, católicos, que cremos na divindade de Jesus, então, dizemos o nosso sim, ou acolhemos na nossa vida, ou ouvimos e procuramos segui-lo, porque temos a convicção que, de fato, Jesus é o único caminho, verdade e vida que nos conduz ao Pai. Porque cremos sinceramente, através das Escrituras, através da tradição da Igreja, que Jesus é Deus. E nós temos essa boa notícia, o Evangelho. Evangelho, você sabe, significa uma boa notícia. Uma notícia capaz de transformar a vida, de ampliar os horizontes daqueles que a acolhem. Em Jesus, Deus se fez um de nós. Portanto, nós temos agora a possibilidade de encontrá-lo. Temos a possibilidade de acolhê-lo na nossa vida. É a nossa resposta à revelação de Deus. Deus se revelou em Jesus. E agora nós o acolhemos, dizemos o nosso sim, o aceitamos como nosso Deus e Salvador. 8h30, Erinete. 8h30, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial. 8h35, retomamos o estudo do Catecismo. Estamos aí no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, o número 2110 e seguintes: não terás outros deuses além de mim. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outro afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a prostituição e a irreligião. A superstição representada, de certo modo, um excesso perverso de religião. A irreligião é um vício oposto, por deficiência, à virtude da religião. Portanto, esse primeiro mandamento proíbe a superstição. Fazer de Deus, por exemplo, bens materiais, por exemplo, carregar alguma coisa para evitar o mal olhado, como se aquilo tivesse um poder divino.
E quantas vezes a tentação da superstição chega até nós? Aquelas correntes, se você não passar isso para frente, alguma coisa vai te acontecer. Hoje, por exemplo, pela internet é muito comum isso. Antigamente era por carta, recebíamos em casa. Se você não fizer 50 cópias, algo ruim vai te acontecer. Isso é superstição. Lógico que Deus não é assim. Deus é amor. Não seria dessa maneira que Ele iria agir. Nós temos que purificar a nossa fé desses elementos supersticiosos. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas, em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações ou dos sinais sacramentais, sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem. E cair na superstição. Portanto, essa tentação da superstição sempre se faz presente. Nós devemos, como falamos, purificar a nossa fé. Temos que ter uma fé inteligente, uma fé que vai amadurecendo durante a vida. Às vezes nós permanecemos com uma fé infantil, uma fé supersticiosa. Queremos fazer comércio com Deus. Eu faço isso para o Senhor me conceder aquilo. Temos que dar um salto aí de qualidade na fé. Tomar cuidado com esses elementos supersticiosos. Senão teremos uma fé infantil e uma fé também que não se sustenta por muito tempo. Porque se nossa fé é supersticiosa, se nós não alcançamos aquilo que desejamos, facilmente podemos nos desviar e buscar em outros lugares aquilo que não obtemos. Portanto, temos que ter uma fé inteligente, tomar cuidado aí com a superstição. E agora a idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades afora a única. A Escritura lembra constantemente esta rejeição de ídolos, ouro e prata, obras de mão dos homens, aos quais tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Esses ídolos vão tornar as pessoas vãs, como eles serão os que o fabricaram, e quem quer que ponha neles a sua fé. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que faz viver e intervém na história. Portanto, o primeiro mandamento condena o politeísmo. Na história da humanidade, nós temos a fé politeísta e a fé monoteísta. O que isso significa? Os gregos, por exemplo, antigamente, tinham uma fé politeísta. Você já deve ter ouvido falar do Panteão, aquele grupo de deuses. Então, o deus da chuva, o deus sol, o deus do raio, uma série de deuses que os antigos gregos, por exemplo, cultuavam. Então, quando se cultua mais de um deus, é uma experiência religiosa politeísta. Nós somos cristãos e somos monoteístas, ou seja, cremos num único Deus. E o catecismo nos ensina claramente que o politeísmo não é a verdade. A revelação de Deus nos mostra que Deus é um único Senhor e Deus. Tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas você sabe que não são três deuses distintos. É o mesmo Deus, é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós cremos num único Deus, num único Senhor. Nós somos monoteístas e essa é a verdade da nossa fé. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus.
Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro e etc. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. Portanto, o ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar do verdadeiro Deus na nossa vida. Nós temos os famosos ídolos do ter, do poder e do prazer. Quantas vezes o ser humano faz, como falávamos até no Evangelho de hoje, do dinheiro seu Deus, ou então do poder, ou ainda faz do próprio prazer um verdadeiro Deus ao qual serve. E até mesmo a tentação de fazer outro ser humano como que se fosse Deus. Quantas vezes cultuamos exageradamente pessoas humanas, pensando que são deuses, quando na verdade são apenas seres humanos, como cada um de nós. Temos aí os ídolos, por exemplo, da música, do cinema, do próprio esporte, que às vezes parecem verdadeiros deuses. Tudo aquilo que falam tem uma grande repercussão, como que se tivessem grandes coisas a acrescentar à nossa vida. Impõem a moda, impõem uma série de realidades, de conceitos. Nós temos que tomar cuidado. Não há nenhum pecado gostar do esporte, da música, do cinema, da televisão, tudo bem. Mas são pessoas humanas como nós, não são deuses, porque são famosos, porque têm muitos bens materiais, não são deuses. Não podemos torná-los ídolos, como que se fossem grandes pontos de referência para a nossa vida. O único Deus se manifestou na pessoa de Jesus, o seu Filho, e Ele tem para nós palavras de vida eterna. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentido religioso inato do homem. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus a sua indestrutível noção de Deus. Portanto, mais uma vez o Catecismo nos ensina que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. Seja ele bens materiais, seja o poder, o prazer, seja outra pessoa humana a qual fazemos como que se fosse um Deus, isso é ídolo. E devemos cultuar o único e verdadeiro Deus, que na pessoa de Jesus Cristo veio ao nosso encontro. E agora o Catecismo nos fala sobre adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e abandonar toda a curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas, recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõe descobrir o futuro. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de preságios e da sorte, os fenômenos de visão, o recurso a médios, escondem uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e, finalmente, sobre os homens.
ao mesmo tempo em que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Portanto, o catecismo é bem claro e nos orienta que nós devemos vencer essas seduções de querer adivinhar o futuro. Já estamos aí quase no final do ano e logo começam a aparecer os videntes na televisão, na internet, adivinhando o futuro. E quanta gente, infelizmente, ainda acredita nesse tipo de coisa. Até mesmo o horóscopo, vamos consultar o horóscopo, como que se isso tivesse alguma validade, alguma relevância para a nossa vida. Portanto, nós temos que superar essa tentação, aquele desejo de ser Deus. No fundo é justamente isso. O que foi o pecado original? Já falamos aqui muitas vezes. Foi a tentação de ser Deus. Sereis iguais a Deus, é a tentação. E hoje ela se renova de várias maneiras. E o desejo de querer saber o futuro, de adivinhar, é justamente esse desejo de ser como Deus. Somente Deus sabe o futuro. Somente Deus é Senhor do tempo e da história. E o ser humano, na sua curiosidade, quantas vezes acreditou, por exemplo, na adivinhação, na magia, no horóscopo, nas pessoas que se dizem videntes. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Como ensina o catecismo, Deus pode permitir isso aos santos, ou em alguns casos especiais aos profetas. Nós devemos tomar muito cuidado, isso é muito raro. E é perigoso então aquela situação, Jesus me revelou. Tomemos cuidado também nós. Muitas vezes caímos nessa tentação. Será que é Jesus mesmo? Ou é a mente da pessoa, o psicológico da pessoa? Tomemos cuidado com esse tipo de afirmação. Jesus me revelou. Isso é muito raro. É muito raro de acontecer e nossa fé não pode ser baseada nesse tipo de coisa. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outrem, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Portanto, quanto ao primeiro mandamento, é pecado, por exemplo, o amuleto. Vou carregar aqui algum objeto mágico que vai me proteger. Isso é colocar um poder divino num objeto qualquer. Não tem nenhum fundamento. Também nós não conseguimos nos comunicar com os mortos, a invocação dos mortos. Isso não existe, não tem nenhum fundamento. Quantas vezes a tentação de se comunicar com aqueles que partiram. Podemos rezar por eles, oferecer sacrifícios por eles, oferecer a missa por eles, mas não temos esse poder de comunicação com aqueles que partiram desta vida. Que nós então possamos crescer na fé, purificá-la dos elementos mágicos, supersticiosos, para que tenhamos uma fé inteligente, uma fé de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. 8h51, Erinete. 8h51, Padre Gilberto. Nós vamos para um giro de comercial e voltamos daqui a pouco rezando por você, rezando pela intenção que você traz em seu coração. Daqui a pouco. 8h57.
convidamos vocês a se colocar diante da presença de Jesus. Que você possa, neste momento, se há condição, pare o que você está fazendo. Volte o seu coração a Deus, entregando a Ele essa semana que se inicia. Entregando a Ele a sua vida, a sua família, seu trabalho, seus projetos. Confiando no coração de Jesus, tudo aquilo que possa ser aflição no teu coração. Poucas horas vividas nesse dia e por quantas tribulações você já pode ter passado. Que você possa permitir que o Senhor cuide de tudo. E eu quero de maneira particular apresentar no coração de Jesus as pessoas que pedem as nossas orações. Também você que nos ouve, você que sintoniza conosco pela primeira vez, você que sintoniza conosco diariamente. E de maneira particular eu quero colocar em teu coração, Jesus, a Celina Francisco e toda a sua família, a dona Palmira, pedimos pela recuperação dela. Pedimos também pela Ana Rainho, pela Larissa, pelo Felipe, pela Lisandra, pelo André Augusto, o Orlando Pereira e toda a sua família. Alice Assis, pedimos pela recuperação do seu Mário, pedimos pela recuperação da Rosinei, pedimos pela gravidez da Sidneia de Fátima. Também quero apresentar em teu coração, Jesus, a Jerusa, a Cíntia Carrera, a Cíntia do escritório, a Rose, a dona Fátima. Quero apresentar em teu coração a Marivone e José de Melo, a minha família, os meus amigos, os meus colegas de trabalho. E queremos, Padre Gilberto, ouvir as bênçãos de Deus que são proferidas também através do Senhor como sacerdote. Pelo sinal e poder da Santa Cruz e pela intercessão da Virgem Maria, o Senhor vos abençoe e proteja. Volva seu olhar sobre vós e tenha compaixão de cada um. Que Ele mostre sua face misericordiosa, vos dê a paz e vos conceda a plena saúde. Jesus, que aliviou os sofrimentos, curou as doenças, libertou os possessos, afaste de vós os males e enfermidades. Pelo sinal da Santa Cruz, Deus Pai vos abençoe agora e sempre, e vos acompanhe em todos os momentos da vossa vida. Deus Filho conceda a saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo ilumine a todos. E pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida, de São José e de São Sebastião, o Senhor Deus Todo-Poderoso e Amoroso abençoe as pessoas mencionadas, abençoe a você que nos ouve pela Paranapanema, a você que nos assiste pela TV Estância. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que traduz nesse gesto tão simples carinho. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa É Fácil Ser Feliz. A de São Pedro vem na sequência aí com o Padre Marcelo Rossi. Fique sintonizado na Rádio Paranapanema. Padre Gilberto, até segunda-feira. Um abraço, Elinete, Adilson, Fernando, ouvintes e internautas da TV Estância. Até segunda-feira. Adilson, até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa É Fácil Ser Feliz. Tá legal, com o prazer sempre renovado, né? Então, obrigado ao Padre Gilberto, obrigado também a Bertoiane, ao Fernandão por aí também no pedaço. Olha, gente, um abraço a todos vocês aí, uma ótima segunda e, consequentemente, uma ótima semana, hein? É fácil ser feliz, é só você sintonizar a Paranapanema aí, desde as 5 horas da madruga e sempre às 7 horas da manhã, o programa Olinete, o Adilson, né? E todo o pessoal sempre participando com a gente. Vem aí o Padre Marcelo Rossi e também o programa Odeiraí Verdinho. A todos vocês, bom dia, ótima semana, na paz, felicidade e honestidade. Bom dia, gente.